Olá pessoal, bom dia! Nós estamos mais uma vez numa live onde nós estaremos falando sobre autoestima, autoestima. E para iniciar, eu já quero assim falar desse meu hobby. Olha aqui que lindo, tá vendo? Esse hobby foi uma cortesia da Rani Galani, aqui de São José do Rio Preto. A Rani Galani Hobby, que eles doaram esse hobby e eu, com uma ousadia, estou usando, mas eles vão patrocinar esse hobby, vão doar esse hobby para o mês de aniversário aqui dos sorteios que nós estamos fazendo, isso mesmo. Então, este é o próximo sorteio, tá? E daqui a pouquinho, assim que terminar a live, eu estarei também fazendo o sorteio aí da sessão de fotos, do perfume. Sessão de fotos seria ontem, mas ontem aconteceu o imprevisto e não ocorreu, certo? Então, olha, perfeito, né? Então, bora lá, gente, para falar sobre autoestima. O que eu poderia estar falando sobre autoestima para uma fibromialgica? Ou melhor, o que você acha de autoestima, né? Então, auto é contra a gente mesmo, né? Uma coisa interagida aqui, uma coisa interna, né? Onde nós começamos a trabalhar pequenas mudanças de comportamento, certo? Pequenas mudanças de atitudes, pequenas mudanças onde nós podemos criar assim um contexto, tá? Então, o autoestima, todo mundo tem lá o seu altos e baixos. Eu estou passando por um período turbulento de saúde com meu filho, enfim, a gente fica sensível. Mas por isso a gente tem que ver algumas mudanças que nós podemos ter, certo? Então, uma coisa muito importante para que a mudança não comece de um dia para o outro, tá? A decisão em tomar a mudança, sim. A decisão, sim, mas a mudança não. Por quê? Porque nós já trazemos os nossos conceitos, nós já trazemos as nossas limitações, nós já trazemos as nossas memórias, os nossos... Então, tudo nós já... não foram coisas adquiridas em um dia, foram coisas adquiridas em uma vida. Então, são... pensamentos, atitudes, preconceitos adquiridos ao longo da nossa vida, e isto vai formando a nossa personalidade, e isto vai fazendo com que a gente tenha altos e baixos, vai fazendo com que a gente tenha saúde ou não, porque quando nós ingerimos ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, pessoas que emanam de uma energia muito carregada, nós, seres humanos mortais, que nós acabamos adquirindo isto. E isso vai fazer com que a gente, às vezes, adoeça pelo ambiente em que a gente vive. Então, nós temos que aprender a nos desligar desses ambientes. Isso foi difícil para mim, mas muito difícil, tá? Eu sofria e isso ressaltava na minha saúde, então era umas coisas assim, é tudo muito interligado, relação, saúde física, saúde mental, né? Então nós todos passamos por isso, todos, né? Então nós temos que ver quais são as nossas estratégias. Cada um, se eu falar para você assim, ó, é uma receita de bolo, você vai fazer isso, não é a mesma coisa que eu, não é a mesma realidade que a minha. Então nós temos que aprender primeiro a conhecer a nossa realidade. Nós temos que aprender primeiro a saber quem nós somos. O nosso propósito aqui. E nós temos um propósito. Então às vezes é muito mais fácil nós falarmos assim, eu não fiz tal coisa pela tal pessoa. É muito mais fácil. Não. Primeira atitude, eu não fiz tal coisa porque eu não me propus, eu não me determinei a fazer tal coisa. Isso seria bom pra mim? Sim. Se seria, por que eu não fiz? Entenderam a lógica? Então, nós temos, é isso mesmo, né, Rosimaro?
Nós temos que nos determinar a fazer e não jogar a culpa no outro, tá? Então, às vezes, nós deixamos de fazer algo que nós queremos porque o outro ou os outros acreditam que você não tem idade, que você tem muitos filhos ou que você está numa outra fase. Os outros. E quando nós aprendemos a olhar para nós, não ser egoísta, não ser egocêntrico, não é isso que eu tô querendo dizer, mas olhar para nós e falar assim, é o que eu quero? É o meu propósito? É o meu projeto de vida? Então eu vou fazer. Ah, mas você não tem mais idade. Ah, então, sinto muito. Tipo assim, não precisa nem responder. Faz cara de... Os meninos falavam na sala de aula assim, tipo, cara de paisagem, né? Então, assim que a gente tem que agir. Porque quando o outro, na verdade, tem algum problema mal resolvido, o que você tem e o que é mal resolvido no outro reflete em você. Todo mundo já ouviu falar isso. Então, se o outro não gosta de você, o problema é de quem? É seu? Se você não fez nada, se você não procurou, assim, se você procurou tratar com educação tudo que está ao seu redor e o outro não gosta daquela pessoa, o problema é de quem? Do outro. A doença interna está no outro. O que nós temos que fazer é não nos deixar envenenar por essas atitudes, certo? Então, nós temos que fazer, primeira coisa, né? Quando o outro não gosta, quando nós perturbamos ou que o outro não se sente bem e você está fazendo as coisas naturalmente, o problema não é seu. O problema é do outro. Sinto muito, mas o problema é do outro. A doença está no outro. E uma dica assim, ó, para que a gente realmente consiga mudar esses hábitos que eu já falei, que vem dentro, né, já está intrínseco aqui no nosso ser, nós temos que ter uma aceitação. Nossa, é a primeira coisa, é a nossa aceitação própria. Não adianta eu me espelhar em alguém que tem um patamar de vida, que tem um padrão de vida superior ao meu. O que vai acontecer? Vou me revoltar. Não adianta eu me espelhar em alguém que viaja, que faz, né? Não. Cada um tem o seu patamar. Cada um tem a sua vida. Cada um. O que a gente tem que se espelhar é naquilo que eu consigo. Eu admiro aquela pessoa, mas o que eu consigo fazer com os meus recursos? É isso que nós temos que fazer. Aceitação própria. Fazer a mudança de acordo com os meus recursos, de acordo com a minha possibilidade. Se eu não posso utilizar, eu tenho uma caneta aqui, ó, uma caneta Bic. Então, se eu tenho essa caneta e essa caneta ela é necessária para o meu estudo e alguém tem uma caneta lá, tem uma marca, por que eu vou me revoltar porque eu não consegui chegar àquela caneta? Nós temos que ter a aceitação disso, de que essa faz o mesmo efeito. Nós temos que... E o dia que a gente encontra essa aceitação da gente, da realidade da gente, o que acontece? A gente fica mais independente das coisas, tá? Não que a gente não deixe de ter vaidade, que toda mulher tem, vaidade, não deixa de ter, mas a gente fica mais independente das coisas, daquelas imperfeições bobas que ocorrem. Tá sendo claro? Tudo certo? Então, o autoestima é a nossa mudança, mas a nossa mudança diária, é o nosso planejamento, né? Nós temos que ter alguns planejamentos, sim. Então, os recursos que nós temos que ter são os recursos necessários de acordo com que a gente possa garantir esses recursos. Não adianta a gente se espelhar, como eu disse, não adianta a gente ter um plano, um objetivo da vida, um plano que a gente queira mudança muito grande que não é a nossa realidade,
Então, de acordo com a minha possibilidade, eu posso tal coisa, mas eu vou melhorar aos pouquinhos, é isso que importa, tá? E uma outra coisa que a gente às vezes acha que não faz, ou a maioria não faz, é começar a agradecer. A gratidão ela é uma forma de elevar o pensamento ao alto e crer que existe um ser superior. E ele nos dá a oportunidade diária. Todos os dias nós temos a oportunidade de estar buscando uma outra oportunidade. Entenderam? Então, todos os dias nós temos a oportunidade de tentar acertar, errar, mas olhar o que nós tentamos fazer. Então, será que eu ofendi alguém? Será que no dia de hoje eu dei uma mal resposta? Será que no dia de hoje eu deixei passar a oportunidade de ser útil a alguém? Então essas questões elas devem ser levantadas. Nós temos que nos policiar quando nós queremos galgar nesse caminho da mudança, tá? Um outro ponto também importantíssimo é ser simpático, educado, tá? Porque ser educado cabe em qualquer ocasião, né? Ser educado não é você ser falso. Ser educado é você se autoprogramar, você se auto encorajar-se, vamos ver se é a palavra, auto-encorajar-se para olhar com os outros olhos aquilo que está aqui ao seu redor. Pensar assim, o que eu posso fazer para o outro que está ao meu alcance? Ou então, se fosse alguém muito querido meu que estaria pedindo essa informação? Ou viu alguém precisando de ajuda, ou viu alguém passando por alguém? O bom dia, às vezes, é tudo tão automático que a gente esquece de falar um bom dia. E quando você fala, alguém que recebe assusta. Assusta. Assusta porque isso virou uma vida muito automática. Ah, mas o que falar bom dia para alguém vai fazer com que o meu autoestima melhore? Vai. Por quê? Lembra quando eu falei da gratidão? Se nós tivermos a gratidão de reconhecer a oportunidade do dia, às vezes quando você diz bom dia para alguém, mas bom dia assim, ó, lá de dentro, bom dia. Esse bom dia, às vezes é o que o outro estava esperando receber e é uma energia que nós estamos emanando, é uma energia que nós estamos transferindo para o outro. Se as nossas palavras, elas se transformam em energia, se o nosso pensamento é energia, imagina você dando bom dia para aquela pessoa que às vezes estava esperando receber algo bom. Então, o bom dia, o cumprimentar, o ser educado, o ajudar alguém a carregar uma sacola, é uma forma de auto-melhora. Porque você está mudando alguma coisa no seu cotidiano. E isso é importantíssimo. Uma outra dica também, é encorajar-se das suas ações. Quando você começa a fazer uma certa mudança, você é tipo, ué, você nunca fez isso? Porque você vai fazer? Ué, mas como assim? Então é você ouvir essas conversas ou essas e deixar ser deixe que os ventos levem. Entenderam? Deixe que os ventos levem. Por quê? Às vezes nós estamos doentes por algo. Nós estamos doentes por algo que nós fomos somatizando. Nós estamos doentes por algo que nós estamos ouvindo e nós não conseguimos digerir e nós estamos acumulando essa energia, todas essas vibrações, certo? Então, o autoconhecimento é importantíssimo para que você
faça uma mudança, reflexões na sua trajetória, no seu dia, né? Então, assim, se eu falar, eu vou fazer uma reflexão da minha semana toda, são coisas que vão acontecendo, vão acumulando, então você acaba não fazendo essas reflexões. Porém, se você falar, eu vou logo após uma atitude, logo após você para e faz uma reflexão, você naquele momento, você consegue entender se você fez o seu melhor ou se você fez algo que poderia ser melhor. Então, pequenas mudanças de pensamento, de atitudes, de olhar o outro com um olhar mais caridoso, com um olhar de empatia mesmo, vai fazer com que você já comece a galgar pelo seu autoconhecimento. Eu sou capaz de fazer isso? Certo? Eu sou capaz de auxiliar? Eu sou capaz de ser gentil e falar só um bom dia? Eu sou capaz de passar algo para alguém que está precisando ouvir aquilo? Não, aí alguém pode me responder assim, não, eu não tenho esse potencial de falar com alguém. Quando eu vejo, eu já... Tá, mas deixa eu fazer uma prece, você tem? Então, são coisas que nós temos, energias que nós temos e que às vezes nós deixamos lá dentro, latente e não soltamos. Nós temos que ser autêntica em tudo que nós fazemos, temos que ser muito autêntica. Nós temos que saber que sempre existe alguém que precisa ouvir algo bom e este alguém pôr em prática também para virar uma corrente do bem. Você imaginou? Se a gente se autoconhece, a gente faz aquilo que a gente acredita que está certo e a outra pessoa recebe, a outra pessoa também vai refletir e também vai fazer. Vai virar o quê? Uma corrente do bem. E que é o que nós precisamos. Que é que esse mundo caótico aqui está precisando. Está precisando de pessoas que olhem o próximo com um olhar de empatia. De se posicionar no lugar do outro. Certo? Então, ter um conhecimento da gente mesmo é importante. Primeiro passo. Segundo, é colocar em prática esse conhecimento, tá? Tudo que a gente recebe de conhecimento não é para ficar na gaveta. Não é para ficar entre quatro paredes, ou eu só vou fazer se for para o meu pai, ou para o meu marido, ou para alguém que está próximo de mim. Não. Nós temos que ter essa visão de que sempre é possível fazer e sempre é possível mudar. Se nós precisamos, assim, de parar um minuto, nos afastar e refletir, vamos fazer isso. Mas prometendo a nós mesmos que nós não vamos enxergar só o lado ruim da coisa. Porque às vezes nós enxergamos somente o lado ruim. Somente o lado que aconteceu isso, porque é do ser humano. O ser humano tem essa deficiência de ter esse olhar de ver alguma coisa boa. Então, vamos fazer essa auto-introspectiva? Vamos? Para a gente se autoconhecer? Para a gente se auto-mudar? Então, deixo aqui a minha mensagem de hoje, que pequenas mudanças de pensamento, mudanças de atitude, mudanças de comportamento são pequenas e que nós não vamos conseguir de um dia para o outro, mas que nós vamos conseguindo diariamente. Porque nós conseguimos sim trazer uma longa vida, né? De quando nós nascemos, lá da vida uterina, e depois nós nascemos, nós fomos adquirindo, nós fomos recebendo informações externas e nós fomos acumulando essas informações. Mas nós temos que pensar que algumas dessas informações, alguns desses sentimentos não pertencem a nós, pertence ao outro. E é o outro que tem que resolver a vida do outro. Nós temos que resolver a nossa. Não ser egoísta, não é isso que eu estou dizendo, nem pedindo para que a gente seja egoísta, não. Nós temos que saber que o outro tem que tomar a atitude em relação a ele. E nós
tomarmos atitude em nossa relação, certo? Então, aqui eu gostaria muito de terminar essa live. Se tiver alguém aí que poderia até dar um feedback aí, né? Um feedback de que alguma atitude que faz para ter mudança no seu... Gostaria até de ouvir alguém que está aí, que poderia estar me falando aí. O que vocês... Tem alguém para me falar? Alguma pergunta a fazer? As metas, gente, pra gente mudar, não precisa ser metas grandes, como eu disse até agora. As metas pra gente mudar tem que ser metas pequenas. O que eu posso fazer por mim? Porque, olha, quando eu que agradeço mesmo. E eu vou te falar uma coisa, assim, ó, quando eu tinha as minhas crises de fibromialgia, quando eu ficava na cama com muita dor, indo pro médico e voltando, tentando ser forte, porque todas as dores, a gente assim, ó, olha, a dor de fibromialgia é a pior. Não, a dor que você está passando é a pior. É a pior. Então, se você está passando por um processo de depressão, ela é a pior dor. Se você está passando por um processo de um câncer, é a pior tratamento. Então, a gente somatiza que a nossa dor é a pior, tá? Mas assim, quando eu estava passando pelas piores dores das crises de fibromialgia, eu sempre rogava muito a Deus, pedia muito a Deus e sabia que quem tinha que reagir era eu. E que as pessoas, não adiantava eu ficar... as pessoas, elas têm o seu percurso. Elas não podem ficar me auxiliando ou não poderiam ficar me auxiliando o tempo todo. Cada um tem o seu percurso diário, seu percurso de vida. E é isso que a gente tinha que fazer, que eu tinha que fazer e que os fibromialgicos e que os depressivos e que os viciados e os... Sabe, todos eles têm que fazer, têm que pensar. Eu tenho que tomar uma atitude. Por quê? Nós já ouvimos falar que nós somos filhos de Deus. Nós já ouvimos falar isso. E nenhum pai quer que a gente, como eu não quero que os meus filhos, ou você aí não quer que os seus filhos sofram, que eles se automutilem, porque é o que acontece. Muitas vezes a gente se automutila. A gente somatiza aquela dor muito mais do que sabe? Porque nós queremos realmente mostrar que está doendo. Mas o outro consegue só imaginar, não consegue sentir. Porque quem sente é a gente. Então é nesse momento que a gente tem que pensar. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma medicação correta. Porque a medicina ela existe para isso, né? Para auxiliar na medicação correta. Então eu tenho que fazer uma medicação correta, procurar profissionais corretos, eu tenho que ter pequenas mudanças de atitude. Então essas mudanças vão depender exclusivamente da minha pessoa. Então sou eu que tenho que mudar por mim, para depois eu melhorar e mudar para o próximo. Porque em uma família onde tem um doente, todos ficam doentes, todos ficam comovidos, mas até um certo ponto, porque quando é uma doença muito prolongada, os mais próximos que vão sofrendo muito. Então, as atitudes para a mudança, ela é muito necessária. E a gente só consegue essa mudança galgando por autoconhecimento, galgando por conhecer quem nós somos, por que eu vim aqui, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito de vida. Então, esse autoconhecimento é muito necessário para que a gente consiga uma mudança, pequenas mudanças de atitude, como eu já falei lá atrás, dessas atitudes que são necessárias. São necessárias para a gente quebrar o vínculo mental, né? E se fortalecer, certo? Então eu desejo de coração a todos que estão aqui, a todos que estarão ouvindo essa live, que pense como você pode fazer, para você ter pequenas mudanças, fazer pequenas mudanças no seu contexto, para que você tenha uma grande qualidade de vida. Primeiro, se autoconhecendo,
Segundo, tomando atitude. Terceiro, tendo muita fé. Mas muita fé. E persistindo nos pequenos atos, que é a quarta atitude, certo? Então, bora lá ter fé, bora lá persistir no ato e bora lá tomar atitude, certo? Então eu agradeço muito por todos, assim, por todo o carinho que as pessoas me fortaleceram nesse período, né? Do meu autoconhecimento mesmo, dos meus familiares, né? Do meu companheiro, dos meus filhos. Então, assim, foi muito difícil, muitas mudanças, mas eu já consegui. E eu agradeço a Deus, mas eu fico pensando sempre, tem uma outra oportunidade, tem outro dia nascendo, vamos ver o que a gente é capaz de fazer. E não se importar com o amargor do outro, porque é do outro, não é nosso. Não vamos deixar o nosso coração se envenenar com a amargura do outro, certo? Vamos ver a vida, que ela é bela, linda, colorida. Existem os problemas? Existem, todos têm. Mas como eu disse, a aceitação da nossa situação tanto física, quanto mental, quanto familiar, quanto financeira, ela é importantíssima para o nosso crescimento e para a nossa mudança, certo? Então, quero agradecer a vocês, agradecer também a Rani Galani, que cedeu esse hobby aqui, e ele será sorteado, gente. Então, daqui a pouco eu já vou postar a foto original aí, a foto oficial, desculpa, a foto oficial, para que este hobby também possa ser seu, certo? Então, um grande beijo e até mais. Gratidão imensa, imensa.